Filhos da pauta, FDP, filhos da pauta. Nosso FDP VIP de hoje é mais do que VIP. É uma lenda do futebol, uma lenda do jornalismo esportivo, é um super comentarista, mas mais do que isso, é um amigo querido. Um desses que a gente faz e não esquece pra vida. Um cara inteligentíssimo, um cara que tem um bom gosto musical, invejável, sabe tudo sobre muitas coisas e sobre o que ele não sabe ele pergunta, o que é fantástico, porque é um cara extremamente culto. Meu querido amigo, meu querido irmão, Walter Casagrande Júnior. Seja bem-vindo ao FDP, Casão. Fala, Bob, fala pessoal, beleza? Tudo certo? Gostei do nome, sabe? Tem um documentário que chama Filhos da Pista. Ah, é? Que é uma viagem de dois senhores, que foram ver a Copa do México em 70 de Fusca. Ah, verdade. Aqui de São Paulo e o documentário chama Filhos da Pista. Pois é, no nosso caso nós somos os filhos da pauta. Você sabe você sabe que eu adoro o seu cenário aí com essa foto do Pete Townshend, né, tocando essa guitarra. Esse quadro aqui sou apaixonado. É incrível. Nós temos algumas surpresas para Vossa Senhoria hoje. Temos aqui Domênico Bering, que está aqui do meu lado, Cristiano Junqueira, OCJ, Guilherme Mendes, que está ali. Ô, Casão, eu vou me dar o direito de fazer a primeira pergunta para você. Você vai conversar sobre muitas coisas com a gente, porque é sempre bom conversar com você. Velhinho, seleção brasileira tá entre as favoritas para a Copa do Mundo? Olha só, primeiro um beijo para vocês aí, para quem está assistindo, ouvindo. O lance é assim, é lógico que a seleção brasileira sempre é favorita para a Copa do Mundo, ela chega com uma das favoritas para a Copa do Mundo. Só que eu tenho um pé atrás, porque a seleção brasileira não enfrenta nenhuma seleção europeia, nenhuma seleção africana, vai enfrentar agora um amistoso, mas não enfrenta ninguém, né? E na Copa do Mundo, uma seleção europeia, ela pode ser campeã do mundo sem jogar com uma seleção sul-americana, mas uma seleção sul-americana é impossível de ser campeã sem jogar com uma europeia. No mínimo duas europeias ele vai cruzar pelo caminho. Então eu acho fica muito distante o nosso parâmetro. Eu não sei, por exemplo, qual é a intensidade da seleção brasileira, qual é a competitividade da seleção brasileira, como ela está tecnicamente. Porque tecnicamente a gente vê todos bons jogadores, mas jogam com seleções mais fracas. Não dá para saber, quando pegar uma seleção europeia de meio porte, de porte alto ali, como vai se comportar essa seleção. Não dá para saber. Foi o caso da última Copa também. Nós não jogamos com a Suíça e a Sérvia, como nós vamos jogar dessa vez. Na hora que cruzou daquela época, e eu acho que hoje ainda é de alto porte ali, a Bélgica, nós caímos, né? Então eu não tenho como te dizer o parâmetro que eu vejo dessa seleção, mas por ser a seleção brasileira, pelo peso da camisa, a história, o respeito que ela coloca nos adversários, ela chega sim como uma das favoritas, mas eu acho a França melhor seleção do que a seleção brasileira. Melhor seleção que as outras também. Eu esqueci de te agradecer antes de tudo, porque eu sei que hoje tem o Rock Bola, né? E você teria que estar fazendo... Não, hoje não vai ter. Ah, não? Hoje não vai ter. Tem um programa por causa do Rock in Rio. A 89 aqui patrocina o Rock in Rio. Porque o Casal faz o Rock em Bola com um monte de gente super legal toda segunda-feira. E hoje a gente tá roubando o Casão. O Casão tá aqui com o FDP. Fala, Domênico. Casagrande, boa noite. Domênico, prazer estar falando com você. A gente foi apresentado uma vez na Cidade do Galo, obviamente, que você não vai lembrar, um tumulto maluco. A seleção brasileira treinava na Cidade do Galo. Eu fui por 20 anos assessor de imprensa do Atlético, trabalhei com 30 e tantos treinadores. E a minha pergunta vai um pouco em cima de um dos treinadores que eu trabalhei e conheci. Eu trabalhei com o Leão 2 vezes no Atlético. E o Leão é um cara que se tornou meu amigo, mas é um cara chato pra cacete. Eu falo com o Leão, você treina pra ser chato? Não é possível, cara, porque você é muito chato. E ele ri pra caramba, etc e tal. E eu já te vi entrevistando o Leão e já vi o Leão falando muito da época da democracia corintiana. Eu queria saber como é que era essa relação do Leão com a democracia corintiana. Não tinha relação. Porque, por exemplo, naquele período, vivenciando aquele período, eu não me dava com o Leão, não conversava com o Leão, nós não tínhamos nenhuma intimidade, nenhuma troca de ideia, nada, completamente. Eu fui contra a contratação dele. Achei que durante o ano que ele ficou lá, ele pegou muito. Nós somos campeões paulistas, bicampeões paulistas, porque ele fez um campeonato espetacular mesmo, em momentos decisivos, mas eu achei que o ambiente de 83 foi completamente diferente do ambiente de 82, com os mesmos jogadores,
só com ele no gol, né? Então eu achei que naquele momento ali de 83 nós passamos muita dificuldade porque ele não se encaixou, ou ele não quis se encaixar, ou pior ainda, né? Nós achávamos na época que ele era contra a democracia corintiana. Achei isso por mais de 20 anos, viu? Mas aí, conversando com ele, vendo a entrevista dele também, hoje eu entendo qual é a cabeça dele. Ele falou, já falou para mim, falou em entrevistas, eu não sou contra a democracia, é que eu não via a democracia lá no Corinthians. Então, para ele, não existia a democracia corintiana. Ele achava que era uma democracia de 4, eu, Vladimir, Sócrates e o Adilson. Era isso que ele achava, né? Só que numa democracia você não obriga ninguém a participar. Existe a democracia corintiana, existe um elenco lá de 23, 24 jogadores, na época o elenco era pequeno mesmo, 23, 24 jogadores, que por ser uma democracia, todos poderiam participar ou não, né? E naquela época, a grande maioria não participava diretamente dos assuntos políticos externos do clube. Nas votações, nas discussões internas, os caras participavam mesmo. Tinha democracia ali, porque o Leão votava também. Ele não era excluído. Quando tinha que se votar por algum assunto, o voto dele valia igualzinho o meu, o do Magrão, o do roupeiro e do massagista. Todos os votos tinham o mesmo valor. Só que ele não via dessa maneira. Eu acho que ele está errado. Eu acho que ele interpretou errado, porque a partir do ponto que ele participa de um grupo, que na hora que vai discutir, se coloca uma pauta, se coloca para votar e ele vota, ele está dentro de uma democracia. Casão, CJ que está falando, um prazer enorme conversar, resenhar contigo, assim, um dos grandes convidados que passam por aqui, uma grande honra, obrigado. Eu vou fazer 2 perguntas, porque eu vou pegar um pouquinho primeiro carona na sua resposta para o Bob, já que você citou França e Brasil, você colocaria a Argentina igual, melhor ou um pouco inferior à seleção brasileira, já que você falou sobre seleções europeias, então trazendo para cá, você acha que a Argentina está na nossa frente? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, o que você acha que o jogador fazia, dentro, fora de campo, que hoje não faz mais? E aí pode ser tanto positivo quanto negativo. Na sua opinião, você que viveu tanto e tem tanta personalidade. Boa noite, seja bem-vindo. Obrigado, prazer conversar com você. Eu acho que a Argentina... Comparar a Argentina com o Brasil é muito complicado, porque, na minha opinião, são muito parecidas, né? O Brasil ganhou, nesses 4 anos, o Brasil ganhou uma Copa América, perdeu uma Copa América. A Argentina ganhou uma Copa América e perdeu o Brasil numa semifinal de Copa América. O Brasil foi em primeiro lugar das eliminatórias, a Argentina segundo. Mas nesse caso das eliminatórias, eu não levo nem em consideração, porque todo mundo sabe, nós sabemos que a Argentina e o Brasil vai se classificar, tanto não importa se é primeiro ou segundo, eles vão se classificar, todo mundo vai classificar. O que eu vejo também de igualdade é o seguinte, nós temos o Messi, o Argentina tem o Messi, nós temos o Neymar, né? O Neymar está numa fase de início muito boa, mas assim, eu ainda também tenho o pé atrás, porque eu não considero o campeonato francês um parâmetro para dizer se o jogador está em alta... está numa fase ótima ou não. Porque o campeonato francês não te oferece para jogadores do nível do Neymar, do Mbappé e do Messi, os adversários não oferecem resistência alguma, né? Se eles acelerarem, se eles forem para cima, eles fazem gols. Complicou o último jogo, que foi 1-1, mas o anterior foi 7 e assim por diante. Então ainda não tem um parâmetro da realidade do momento desses jogadores. Vou começar a ter na Champions League. Quando começar a Champions, aí começa a enfrentar realmente, na primeira fase alguns, mas a partir do ponto do mata-mata, a partir de passar para o mata-mata, só encontra partida difícil. Mas eu acho que as duas chegam iguais. Eu acho a França superior, porque a França é a última campeã do mundo, sem o Benzema, né? Agora ela vai para a Copa do Mundo com o Benzema, que foi o melhor jogador da Europa, agora, há 2 semanas atrás. Tem tudo para ser o melhor, ganhar a bola de ouro da FIFA também, da temporada. Então eu acho que a França está num patamar acima. E eu coloco o Brasil e a Argentina num patamar parecido, mas eu não sei qual é esse patamar.
Os dois estão no mesmo patamar, mas eu não sei qual é esse patamar. A Argentina ainda jogou com a Itália e meteu 3. Mas nós vamos falar, a Itália não se classificou. Realmente, pegou a Itália não pela bola, não pelo time. O time é muito bom da Itália, foi campeão da Euro, não se classificou porque teve um vacilo incrível, mas chegou com a moral lá embaixo, a autoestima lá embaixo. A Argentina voando, ganhou a Copa América e tal. Então ali não dá para saber, mas atropelou a Itália, né? E nós não jogamos com ninguém, mas eu acho que chega no mesmo patamar. Infelizmente, as duas seleções, na minha opinião, vão medir, né, forças, vão ver a força desses times na hora de começar a Copa do Mundo mesmo. Não vai dar para saber antes. As europeias a gente sabe, eles se enfrentam toda hora. Eurocopa, Liga das Nações, né? Estão se enfrentando, eliminatórias. Então a gente tem um parâmetro da intensidade do jogo deles. Do nosso, não. Em relação a outra pergunta, hoje o jogador não pode fazer nada que nós fazíamos na minha época, ou até poucos anos atrás. Nada. Ele não pode ir ao cinema. Eu estou falando coisa legal, hein? Coisas legais. Sim. Ele não pode ir no cinema, ele não pode ir no teatro, ele não pode ir num barzinho com os amigos para tomar uma cerveja. Ele não pode, para quem gosta de um rock and roll, ir num show, no estádio de rock and roll. Ele não pode. Porque vão filmar, vão fotografar, vão ficar em cima, vão escolher um momento para filmar, para colocar talvez o jogador numa condição delicada perante a mídia, né, e os torcedores. Hoje tem redes sociais, sai na hora, né, coloca as coisas na hora, explode na hora. Então é um mundo muito difícil para quem é pessoa pública, para quem está no auge, né? Como jogador de futebol, num país como o Brasil, que é o país do futebol, torcedor adora o futebol, mas também adora uma fofoca, adora criar uma confusão, adora fazer umas histórias em cima do personagem. Então fica difícil para eles. Eu não sei, cara. É claro que eles vivem dessa maneira, eles não se sentem livres, não se sentem à vontade, mas talvez para eles não pese tanto, porque eles não conheceram o momento que a gente podia fazer tudo. Então eles não sabem como era antigamente, a gente poder ir em qualquer lugar, sair com qualquer pessoa, ir em show, ir num barzinho, ir namorar, ir em qualquer lugar, que ninguém ia tirar fotografia, ninguém ia filmar, não ia acontecer nada, sabe? E a gente tinha responsabilidades, a grande maioria, de chegar no dia do treino, treinar bem, chegar no horário e jogar, né? Que é esse o compromisso que o jogador tem com o seu contrato, com a sua profissão. O jogador tem que chegar no horário do treino, ele tem que treinar e como os outros treinam, com todo o empenho, e ele tem que concentrar e ir para o jogo, né? E jogar. Ali no jogo, o treinador vai ver se o cara está bem, se está mal, se está cansado, se não está cansado, se vai sair do time ou não. Mas esses são os compromissos com profissionais de um jogador de futebol. E ele, tranquilamente, deveria poder, porque tem liberdade para fazer tudo o que ele quer, igual as outras pessoas fazem. A responsabilidade é dele. Sabe? Se ele começar a jogar mal, treinar mal, chegar atrasado no treino, não conseguir se empenhar porque ele está abusando de sair à noite, ele vai perder a posição, não vai jogar, sabe? E aos poucos vai perdendo o seu lugar, né? Então a responsabilidade tem que ser do cara. Não pode ser vigiado, cercado, procurado, sabe? Investigado. Isso aí não é vida para ninguém, cara. Casão, boa noite. Guilherme Mendes que está falando. Parabéns pela resposta. Resumindo, tem que ter profissionalismo, né? Como em qualquer profissão. Eu queria te perguntar o seguinte: você já pensou em ser treinador? Se sim ou não, eu queria saber o porquê. E queria emendar com a seguinte colocação: o que você está achando dessa nova onda de treinadores que tem um estilo na beira do campo, à lá o Bernardinho? São intensos, são agitados, gesticulam muito, gritam o tempo inteiro, tipo o Abel Ferreira e o Luiz Castro do Botafogo. Bom, primeiro eu fui convidado, acho que entre 2003, 2004, 2005, eu fui convidado pelo São Paulo, né? O time não estava bem, eu recebi um convite de um diretor do São Paulo na época, o senhor Márcio Aranha, e o São Paulo ia jogar com o Santos no sábado, e ele me ligou, perguntou se eu queria ser treinador do São Paulo. Eu falei que eu não ia responder essa pergunta, porque tinha um treinador lá, que era o Oswaldo Oliveira. Eu nunca tinha sido treinador, eu era comentarista, e eu sempre fiz críticas à ética, né? Eu sou muito ético. Pelo menos eu tenho que ser o mais ético possível em todos os tipos de relações, né? E eu sempre achei
ruim treinador ser procurado, aceitar enquanto o outro treinador está trabalhando. E nesse caso do São Paulo, eu liguei para o Oswaldo Oliveira, marquei um almoço com ele na sexta-feira, o jogo ia ser no sábado na Vila Belmiro, fui lá almoçar com ele no restaurante e falei para ele, você sabe o que está acontecendo? Ele falou, não. Eu falei, o diretor X me ligou, falou que se eu queria ser treinador do São Paulo. E eu falei para ele que enquanto você estiver lá, eu não topo nada. Eu vou esperar. Eu não quero saber. Eu estou te avisando para você não se sentir traído, até porque eu tinha uma boa relação com o Oswaldo como comentarista e ele como treinador. Então eu joguei aberto, fui lá e joguei aberto. O São Paulo no sábado ganhou do Santos, correu, foi tudo normal. O campeonato correu e eu fiquei fora. Beleza, até aí não estava sofrendo. Aí veio o Corinthians, também perguntando, especulando, e eu fiquei assim, alguns dias ou uma semana muito tenso, muito querendo ser treinador, já tinha conversado com a Globo, o diretor falou, se você quiser ter experiência de treinador, você sai, mas a gente não rompe o contrato, se você resolver parar e voltar, você tem um lugar aqui na Globo, tudo bem. Então eu estava numa situação confortável para poder arriscar. Mas eu deixava o celular ligado, eu ia dormir à noite, dormia, acordava, porque eu achava que eu poderia receber um telefonema a qualquer momento para eu ser convidado para treinar ou Corinthians ou São Paulo, e se eu estivesse dormindo eu não ia atender. Então aí chegou um momento que eu falei assim, cara, o que eu quero para minha vida? Eu quero ser treinador? Então é o seguinte, eu vou avisar a imprensa, quero ser treinador e vou ficar esperando um convite e vou assumir toda a tensão, toda a ansiedade que dá essa situação. Ou então, eu não quero ser treinador, vou ser comentarista o resto da minha vida e vou avisar a imprensa que, para avisar, né, os clubes, não me chamem porque eu não quero ser treinador. E eu escolhi a segunda opção. Eu falei, depois dessa situação do São Paulo do Corinthians, eu falei em várias entrevistas, tanto na TV Globo como em jornal e tal, que eu não seria mais treinador de futebol. Eu seguiria a minha carreira de comentarista esportivo, depois virei colunista, hoje eu escrevo para a Folha, São Paulo, hoje eu escrevo para o UOL, não estou mais na TV Globo, mas vou para a Copa pelo UOL, pela Folha, ano que vem talvez trabalhe numa televisão, mas está tudo tranquilo. Eu faço hoje as coisas tudo da melhor maneira possível. Eu não fico ansioso com nada. Por exemplo, televisão. Eu trabalhei 26 anos e meio em televisão, 25 na TV Globo, 1 ano e meio na ESPN. Eu saí da TV Globo, eu escrevia para o GE. Logo que eu saí, eu fui convidado pelo UOL, pela Folha, acertei. Então eu estou escrevendo para o UOL e para a Folha. Televisão, eu quero dar um tempo. Sabe, não um tempo longo, até o final do ano, eu quero me dedicar a esse trabalho que eu estou fazendo, porque eu tenho outros trabalhos também com os povos indígenas que eu tenho que me dedicar, eu tenho trabalho social, eu tenho um monte de coisas, né, de compromissos que eu assumo, que eu quero me dedicar a esse espaço e só escrever por enquanto. O ano que vem, se eu receber um convite de uma televisão, eu vou pensar. Eu também sou um pouco, entre aspas, prejudicado, né, pelas minhas posições políticas. Né? Vai ter eleição em outubro, ninguém quer me contratar, né? Ninguém veio, nenhuma televisão falou, vamos contratar o Casagrande, porque vamos esperar para ver quem é o presidente da República, né? Mas eu não tenho esse problema não existe comigo, mas existe com os outros, né? Eu acredito que atrapalhe um pouco as televisões em pensarem em me contratar nesse momento, mas eu acho que depois tudo volta ao normal. E a outra pergunta qual que é? O que você acha desse estilo intenso dessa nova geração de treinadores aí, a lá Bernardinho? Mas espera aí, eu vou pedir, Casão, eu vou pedir você para guardar essa resposta para daqui a pouquinho, porque a gente vai ter que fazer um intervalo. Eu estou prestando atenção no seu painel e você tem o Pete Townshend, você tem o Raul Seixas aí, você tem a Rita, né? Aí tem a Rita, tem a Janis Joplin, o B.B. King, o George Harrison aqui atrás. George Harrison aí atrás. E lá em cima tem os Beatles no meio, e em cima tem uma banda só com guitarrista de música clássica. Casão? Cadê o Casão? Casão tá de volta com a gente. Tô aqui. Então vamos lá, a famosa pergunta dos técnicos intensos na beira do campo. A bola é sua. Então, primeiro é o seguinte, o Creedence, eu fui em todos os shows do Creedence quando eles eram em São Paulo. Pô, que vergonha. Inclusive, o último eu tenho foto com eles
no Tom Brasil, aqui em São Paulo. E a segunda música, Proud Mary, é maravilhosa com o Creedence, mas com o Ike e Tina Turner é muito bom também. Sensacional, de apesar do Ike ter sido um cafajeste, né? Escroto, vamos falar a verdade. Muito. Vamos lá, eu acho o seguinte, eu acho que o treinador, ele precisa ter educação e respeito no banco, né? Ali na área dele. Eu acho que o treinador que é muito impulsivo, que grita com seus jogadores, fica cobrando, ou que cobra o árbitro, sabe? Isso aí faz parte da personalidade do cara, né? Eu não gosto quando começa a ter ofensas, quando começa a ter atrito quase físico, né? Entre um banco e o outro, né? Eu acho que isso passa muito do ponto. E eu também não gosto dos treinadores fazerem um grupo para criticar outros treinadores, sejam eles portugueses, brasileiros, sabe? Como aconteceu há pouco tempo atrás, eu não achei legal o Cuca, o Mano e o Jorginho. Parece que fizeram um grupo para atacar o Abel Ferreira e depois um de cada vez foi pedindo desculpa, né? Não, eu não falei bem assim, eu não falei bem assim, eu não falei bem assim. Eu acho que os caras têm que treinar, têm que trabalhar no banco, eles têm que ter a maior educação possível, sabe? Porque ninguém merece ficar ouvindo palavrão, principalmente na televisão, quando o cara tá no banco, o microfone tá ali, as pessoas estão assistindo o jogo e ficam ouvindo o cara gritar palavrões e palavrões e palavrões. Eu não acho isso legal. Mas ali no comportamento deles, não saindo da regra, eu acho que não tem problema. Eu acho um pouco o seguinte, tem alguns treinadores que eles atrapalham, tá? Até a jogada pelo lado ali, que fica lá, quando a distância da linha lateral para a linha do espaço do treinador é pequena, o cara fica ali e ele não sai dali, sabe? Parece que ele fica ali de propósito, sabe? Eu acho que o treinador tem que sair para ir até a área técnica para conversar, para passar alguma instrução. Depois ele tem que voltar. Eu não acho que tem que ficar ali o tempo todo, não. Ô, Casão, pô, cara, a gente é amigo há tanto tempo, a gente se conhece há tanto tempo, fizemos tanta coisa junto e tal. Todo mundo sabe, né, do seu trabalho, da sua luta contra as drogas e a sua cruzada para conscientização a respeito do assunto das drogas, etc. Mas a gente é amigo há tanto tempo e eu nunca te perguntei isso. Como é que você começou a usar? E quando é que você percebeu que você não conseguiria parar naquele momento? É mais fácil a segunda parte. Eu nunca percebi que eu não podia parar, né? Eu sofri um acidente e minha família me internou. Quando eu acordei, eu estava dentro de uma clínica que eu não sabia nem se era em São Paulo, no Brasil, onde que era, porque eu estava morrendo, já tinha passado do ponto há muito tempo, estava muito próximo a óbito mesmo. Começar foi uma questão de... É mais complexo, né? Eu tenho uma ligação muito forte com o final dos anos 60 e a geração dos anos 70, né? O pós-hip, o movimento hip, o pós-hip, liberdade total, amor, rock, sexo e rock and roll, droga, sexo e rock and roll, liberdade total, amor total. Eu fui muito ligado e eu cresci muito com essa filosofia. Eu tenho essa filosofia até hoje de vida, né? E naquela época essa filosofia era colada ao uso de drogas, porque a droga naquele período, metade dos anos 70, por aí, no final dos anos 60, nos anos 70 inteiro, ela tinha um glamour em torno dela. Não se falava mal dela, se falava bem dela, se falava que você conseguia alcançar um patamar espiritual maior, que você ficava um cara mais focado, ou que você conseguiria se relacionar melhor, você ia ficar mais aberto a qualquer tipo de discussão, enfim, vários fatos assim de glamour, a droga existia. E eu acho que pouquíssimas vezes na minha vida eu usei droga para ficar alterado, para ficar louco. Era sempre em cima de uma filosofia de vida, aquele negócio de querer alcançar um patamar espiritual maior e querer me manter daquele jeito, né? E com o passar do tempo, depois de muito tempo, tá? Depois de muito tempo, eu gosto de falar muito isso nas minhas palestras, que é o seguinte: a droga, ela não é ruim, porque se ela fosse ruim, ninguém se viciava nela, ninguém se vicia em coisa ruim. Ela é mentirosa. Ela te oferece coisas de prazer iniciais que depois não aparece mais e você, quem fica dependente químico, fica aumentando o uso, sempre atrás daquele prazer
que ela te apresentou lá no início, né? Então eu considero a droga uma substância mentirosa, mortal, perigosa, que destrói a vida de qualquer um. Mas ela não pode ser classificada como ruim, porque senão ninguém se viciaria numa coisa ruim. Se você experimenta uma coisa é ruim, você não experimenta mais. Então a sensação que ela te dá inicialmente de prazer, ou de um pico de prazer, de êxtase, é muito gostoso. Por isso que as pessoas se viciam. E para sair dela, foi só internado, o Bob. Sofri um acidente, minha família me internou. Fiquei lá 1 ano, saí, continuo meu tratamento até hoje, de duas vezes por mês. A quarta-feira eu tiro para saúde mental, eu vou lá na clínica que eu fiquei internado, eu faço grupo terapêutico com os novos pacientes lá, que eles precisam saber que funciona, sabe? Sempre que vai alguém que teve internado, tem o mesmo problema que eles, mas se recuperou, vive em recuperação, entusiasma as pessoas, né? Você fica muito desistente lá dentro. Você desiste, você não acha que consegue. Primeiro você não acha que é doente, depois você não acha que consegue, depois você não se vê no futuro sem usar droga, né? Então você tem que mostrar, é legal quando vai pessoas ali que vivem em recuperação e estão bem. Então eu faço isso e faço terapia com a minha psicóloga e meu psiquiatra, 2 vezes por mês. 2 quarta-feiras por mês é o dia da minha saúde mental. Cara, muito legal você falar isso e é sempre bom a forma como você fala. Aí eu queria trazer isso para o mundo, para a realidade do esporte atualmente. Você acha que há muitos jogadores que fazem uso de drogas ilícitas e que a gente não fica sabendo? Eu imagino que você continuou usando drogas, né, enquanto você jogava, você teve essa situação e tal. Hoje em dia, você acha que é possível um atleta usar drogas e continuar performando? Cara, depende da situação que ele se encontra, né? Então, por exemplo, eu classifico o seguinte: se um jogador joga no domingo uma partida, e aí ele vai para o exame de doping, e no doping de cocaína, de maconha, de crack, no doping do cara, no domingo, esse cara já está com um problema sério. Porque se na sexta-feira ele está numa festa e oferecem droga para ele, e ele sabe que no domingo ele pode ser escolhido para fazer o exame de doping, mesmo assim ele não resiste a dizer não, esse cara já está com problema. Então eu consigo dizer em cima daqueles que são pegos pelo exame de doping, né? Esses caras que são pegos com droga social no exame antidoping, esses caras já estão com problemas e o clube tem que ajudar, tem que diretamente ajudar. Não é punição, não é nada, é ajuda, porque esse cara já está iniciando uma doença, se já não estiver totalmente doente da dependência química. Agora, existe usuário, que deve existir muitos usuários que usam em dias que vai dar tempo da droga não aparecer no doping, sabe? Porque é impossível. A droga está em todos os lugares da sociedade mundial. A droga é uma praga no mundo, gente. Não é uma coisa... É porque não se fala abertamente sobre isso, não se fala diretamente sobre isso, não tem... num debate para presidenciáveis, não entra o assunto de dependência química, né? Para alguém colocar uma proposta de como se fazer para ajudar os dependentes químicos e também para fazer um trabalho de prevenção nas escolas. Ninguém se interessa por isso, nenhum político se interessa por isso porque não dá voto. Então, a base que eu tenho é Cracolândia, que é a crise total, pessoas muito doentes lá, jogadas na rua, que a sociedade se acostuma, passa por lá, vai trabalhar, volta para o trabalho, não sai à noite porque tem medo, mas a polícia fica ali cercando, mas deixa os caras usarem ali, sabe? Só quando tem que fazer, quando tem uma ação, o cara vai lá e é pancadaria. Então, assim, o Brasil, principalmente, ele não sabe o que é dependência química. A sociedade brasileira não sabe o que é dependência química. Não sabe como que é essa doença, né? Então, os jogadores que usam e não são pegos no doping são aqueles que são usuários, como tem empresários usuários, como tem jornalistas usuários, como tem cantores, como tem toda a sociedade. Existem aquelas pessoas que são usuários, aquelas pessoas que não conseguem, que elas não têm a facilidade para virar uma dependência, para não virar um alcoólatra, para não virar dependente químico de droga ilícita. Ela não tem essa tendência. Então ela consegue ter esse controle. E aí consegue ter performance normal. É claro que se a pessoa usa todas as noites, todos os dias, essa daí já está doente. Então ela não vai ter performance e nem vai viver, né?
já está num caminho muito delicado. Então, a droga dentro do esporte, ela sempre existiu, existe, só que hoje é pego só aqueles que já estão numa situação de encaminhada para doença, dependência química, se já não estiverem totalmente doentes, né? Porque eu considero, se um jogador que sabe que pode cair no doping no domingo e usar a droga na sexta-feira, é porque ele não está resistindo a falar não. Ô Casão, eu quero trazer agora 2 momentos da sua carreira. Eu queria que você falasse do momento na Itália, da sua experiência em jogar no futebol italiano, e eu queria trazer para o nosso estado, a Caldense. Para quem não sabe, né, você tem a passagem aqui pela Caldense. Como é que se deu essa passagem por Poços de Caldas e o que você lembra de bom daquele momento, daquela época? Cara, Poços de Caldas foi o início de tudo. Eu me profissionalizei em Poços de Caldas. Eu saí do Corinthians juvenil, eu tinha 17 anos. A questão foi o seguinte, no ano de 80, sei lá, no meio do ano, antigamente, eu não sei se tem ainda, tem um campeonato de futebol de sul de Minas, lá do sul de Minas, do interior ali, né? E as cidades são representadas por um time de futebol. E o time de Poços de Caldas era o time da Caldense. E o Zé Eduardo, o saudoso, o quarto zagueiro do Corinthians, ele chamou alguns jogadores da época que não estavam jogando no profissional. Eu estava treinando no profissional e não jogava no juvenil. Ele me chamou mais uns 3, 4 caras para a gente jogar para o time de Caldas, da cidade de Caldas. E nós fomos jogar para a cidade de Caldas, né? Fizemos o time e fomos jogar para a cidade de Caldas. E o jogo era contra Poços de Caldas. Caldas e Poços de Caldas, quer dizer, bem próximo ali e tal. E nós ganhamos de 2-1 da Caldense. Caldas ganhou de Poços de Caldas por 2-1 e eu fiz os 2 gols. Isso lá, sei lá, meio de 80, agosto de 80, enfim. Quando chegou em janeiro de 81, eu tive um atrito sério com o ex-treinador, saudoso também, que depois foi importante na minha vida profissional, o Oswaldo Brandão, né? Super campeão, foi campeão com o Palmeiras, campeão com o Corinthians, campeão em 54 e depois quebrou o tabu em 77. A história dele com o Corinthians é bem louca mesmo. E eu tive um atrito com ele num determinado dia e fui lá no Corinthians, mas eu não quero mais ficar aqui. Eu tinha ainda mais 4 anos de juvenil, eu tinha 17 anos em janeiro de 81. E aí eu pedi para sair, e quando saiu, né, os times ficaram sabendo, ou saiu no noticiário que eu tinha brigado com o Brandão, que eu ia embora do Corinthians, mesmo sendo jovem, a Caldense se interessou, possivelmente por causa daquele jogo, né, de Caldas e Poços de Caldas. E eu fui para Caldense, cara. Fui para Caldense, topei na hora, fui para Caldense, não pensei 2 vezes, não sei nem se teve outros times que procurou, se teria times que iam me procurar depois. Me chamaram, o diretor do Corinthians falou assim, tem a Caldense que tá pedindo seu empréstimo. Eu falei, tá bom, eu vou. E eu fui para Poços de Caldas, sem saber. Lógico que eu conhecia a Caldense, né? Pô, desde garoto eu acompanho futebol pra caramba. Via os gols do Fantástico, Campeonato Mineiro, Campeonato Brasileiro, na época que jogavam uma porrada de times e tal. Então eu sabia do time da Caldense. Sabia que não era um clube ruim, nem era um time ruim, e a cidade era ótima. Então eu fui para lá, joguei, foi um ano maravilhoso, deu tudo certo, apesar de eu ter aprontado na cidade pra caramba. Primeira vez que eu fui morar fora, longe dos meus pais, com 17 anos, eu virei a cidade de ponta cabeça. Mas, dentro do campo, eu estava jogando bem, fiz vários gols, fiz gols contra o Atlético, inclusive, e que me deu a credencial para voltar para o Corinthians, e o Corinthians não queria me deixar ir embora. Que eu tinha uma sondagem tanto do Atlético como do Cruzeiro e do América do Rio, e o Corinthians não deixou. Em relação à Itália, cara, eu tinha acabado de ser campeão da Champions League, na época, Copa dos Campeões, com o Porto, contra o Bayern de Munique, lá em Viena. Eu estava no banco, estava voltando de uma cirurgia, de uma contusão de ligamento do tornozelo, eu rompi todos os ligamentos nas quartas de final da Copa dos Campeões, e depois na final eu fiz o teste na terça, não passei, mas fiquei no banco, né? E o time foi campeão. Cara, assim, ser campeão da Copa dos Campeões, eu não sabia nem qual que era a dimensão do negócio. Naquela época não tinha internet, não tinha TV a cabo, a gente via muito pouco o que acontecia na Europa. E quando eu vi a festa na cidade, eu falei, que coisa incrível, uma coisa maravilhosa. Só que o campeonato italiano era o campeonato do mundo naquela época. Todos os grandes jogadores estavam no campeonato italiano.
né? E como tinha só 2 vagas por time, nem todos os grandes jogadores estavam em times grandes, porque os caras iam para times médios, às vezes time pequeno, porque queriam entrar no campeonato italiano. E eu também. O treinador, o presidente do Porto me fez uma proposta para ficar, eu não quis ficar porque eu queria ir para o campeonato italiano. E só tinha uma vaga no campeonato italiano, só tinha um clube que estava faltando um estrangeiro, que era o Ascoli, uma cidadezinha, 150 quilômetros de Roma, centro-sul da Itália. E eu fui para Ascoli. Fui para Ascoli para ficar 1 ano e ir para um outro time. Eu fiquei 1 ano, meu primeiro ano foi ótimo, tinha Sampdoria, tinha Fiorentina querendo me contratar, mas era uma correria lá naquela época de contratações. Acabei ficando no Ascoli e fiquei 4 anos no Ascoli. Fiquei 3, meu contrato era de 3 anos. No 3º ano o time caiu, meu contrato acabou e eu não quis ir embora porque eu cheguei no time, ele estava na Série A, e eu ia descer, eu achava injusto eu ir embora para outro time, eu tinha propostas de outro time da Série A, e eu largar o time da Série B para a Série A. Então eu fiquei, joguei a Série B, nós subimos, eu fui artilheiro da Série B, joguei quase todos os jogos, eu já tinha problema no joelho naquela época, consegui jogar quase todos os jogos, e aí eu fui para o Torino. Quando chegou no Torino, foi um grande momento da minha carreira na Europa, foi no Torino, porque eu caí no último grande time do Torino. Em formação, mas era o último grande time do Torino. Na temporada 91-92, nós fomos 3º lugar no campeonato, que o primeiro era o Milan, que ia ser tricampeão, time do Milan, Van Basten, Gullit, Rijkaard. O segundo foi a Juventus, que nós ganhamos de 2-0 dela no campeonato, eu fiz os 2 gols, né, contra a Juventus. E no outro ano nós fomos campeões da Copa Itália e fomos vice, né, da UEFA também. Empatamos 2-2 em casa, eu fiz os 2 gols contra o Ajax, empatamos 0-0 fora, eles foram campeões. Então a minha passagem na Europa, apesar de eu ter tido várias contusões graves, eu tive várias contusões graves. Rompi ligamento do tornozelo, rompi ligamento do joelho, estourei o punho, sabe? Tive uma cirurgia grave, uma contusão grave, que se eu fosse goleiro eu não conseguiria mais jogar. Mas assim, foi maravilhoso, sabe? Eu tenho contato com todo mundo até hoje. Foi a melhor coisa. Foi uma escolha difícil largar o campeão da Europa, que ia disputar o Mundial, para ir para um time pequeno que ia lutar para não cair, só para entrar no campeonato italiano e jogar contra os grandes jogadores da época. Foi um sonho, na realidade. Pô, Casão, a gente teria que ter... Tem que ter outro programa, porque tem tanta coisa pra gente falar. A gente precisava falar, por exemplo, um dos grandes amores da sua vida, que foi o Dr. Sócrates. Não dá para não falar sobre isso, a gente tem que falar. A gente tem que falar de música, a gente tem que falar de literatura. Queria escutar o Casagrande para falar sobre o momento do Atlético. O momento do Atlético, muito curto o momento do Cruzeiro, futebol Vamos atual. Reclamar. Pô, precisava ter milhões de horas para bater papo com você. Eu quero te agradecer pra caramba. E é o seguinte, você ainda tem essa pergunta sobre o Atlético, a gente tem 2 minutinhos para você responder, então responde pro Domênico aqui enquanto eu vou lá pro palco. Eu queria saber exatamente isso, todo mundo agora começa a falar assim, a responsabilidade é do Cuca, é da diretoria, é da comissão técnica, não, é dos jogadores. Eu queria saber a sua opinião, né? Depois do Atlético ter ganhado tudo ano passado, o que pode estar acontecendo com o Atlético esse ano? Não deu certo a contratação do treinador. Não é culpa do Mohamed. O Cuca saiu e foram procurar um treinador. Contrataram ele. Ele não conseguiu se encaixar com o esquema, com o tipo de jogadores que ele tinha. Ele não conseguia escalar direito, ele não conseguia posicionar os jogadores. Os jogadores, eu acho que também começaram a ficar desgastados com a dificuldade. O time não engrenava. E aí fala assim, pô, os jogadores derrubaram o treinador. Não, muitas vezes os jogadores não derrubaram o treinador. Eles não conseguem se entusiasmar porque demora muito para o time jogar bem. Jogadores que jogaram muito bem ano passado começam a jogar mal, param de fazer gols. Isso dá um desânimo, isso dá uma quebrada. Então eu acho que o erro não foi um erro, né? Foi uma escolha. O Cuca ter saído foi uma escolha dele, mas ali era o momento dele ter ficado, entendeu? Era o momento dele ter dado continuidade ao trabalho que estava sendo feito no ano passado, com ele, campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro, o time voando. Para mim, era o melhor time da América do Sul no final do ano passado, mesmo o Palmeiras sendo o campeão da Europa, eliminando, inclusive, o Atlético Mineiro, mas eu achava que o Atlético, no ano passado, era um time mais forte que tinha, e eu apostava qualquer coisa que esse ano o Atlético ia disputar todos os títulos. Desde o começo do ano eu falei, assim, foi uma decepção.
o Atlético esse ano está sendo uma decepção, vai ser, né? Porque não dá para ganhar o Campeonato Brasileiro, está fora da Libertadores, está fora da Copa do Brasil, mas eu acho que ali é aquilo que eu falei, foi uma escolha. Não podemos condenar o Cuca por ele ter escolhido sair, porque é um problema pessoal dele. Não podemos condenar o Atlético por ter escolhido o Mohamed, porque ninguém sabia, correram atrás de vários treinadores, ele fazia ótimos trabalhos, veio para fazer um trabalho. E também não podemos condenar os jogadores que não se entrosaram ou não se adaptaram ao modo do novo treinador montar a equipe. Então foi assim, foram questões de escolhas, né, que a coisa não deu certo. Não tem culpado, na minha opinião, não tem culpado. Maravilha. Valeu, Casão. Essa Valeu. é especialmente pra você, porque você nasceu pra ser selvagem. Born to be wild. Get your motor running, head out on the highway, looking for adventure, and wherever comes our way. Yeah, darling, gonna make it happen. Take a walk and a love embrace. Fire what you got set once and explode into space. I like it with lightning, heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. Yeah, darling, gonna make it happen. Take a walk and a love embrace. Fire what you got set once and explode into space. Like a true native child, we were born to be wild. We can climb so high, never wanna die. Born to be wild. Born to be wild. Get your motor running, head out on the highway, looking for adventure, and wherever comes our way. Yeah, darling, gonna make it happen. Take the world and a love embrace. Far at you got set once and spawn into place. Like a true native child, we were born to be wild. We can climb so high, never wanna die. Born to be wild. Born to be wild. Born. É isso por hoje, crianças. Valeu. Valeu, Casão. Beijo no seu coração, Valeu, meu irmão. Obrigado pelo convite, foi um prazer Valeu. mesmo. Espero que vocês tenham gostado do papo. Tamo junto. Notícias importantes, fontes de opiniões, entrevistas, análises e considerações, informação no fim do dia. E se o assunto tá em alta, ele tá na FDP. Filhos da pauta, FDP. Filhos da pauta.